E muito bom dia! Estamos iniciando o nosso encontro matinal de todos os sábados pela manhã. Está chegando, minha amiga, meu amigo, aquele momento de você priorizar a sua saúde, sua beleza, a sua autoestima. Vem chegando aquele quadro Bom Dia Saúde de hoje. Gente, diretamente desse cenário lindíssimo aqui da nossa casinha, eu vou levar para você um conteúdo super legal de pós-emagrecimento, com uma especialista maravilhosa que está aqui no Bom Dia Saúde de hoje, doutora Valesca Tessidor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda, né? Muito obrigada. Gostou da nossa casinha? Amei, gente, a casinha é fantástica, coisa mais linda, muito gostoso. Doutora Valesca, hoje, né, todo mundo fala-se bastante em emagrecer, né? Mas pouca gente, assim, está falando no que acontece depois, principalmente, que a pessoa emagrece. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, por que você acredita que hoje o pós-emagrecimento, ela virou uma necessidade tão grande nessa questão atual, né? É isso, as pessoas estão falando muito em emagrecimento, mas não estão pensando como sustentar esse resultado, né? E emagrecer já era fácil, agora então está extremamente fácil, porque antes falava, vou fazer uma dieta, vou fazer um jejum, você consegue perder peso, mas e se manter nesse resultado, como é que faz? Com certeza. A gente precisa de estratégia, precisa que o corpo se alinhe com isso, então hoje com o uso das canetas emagrecedoras, ficou extremamente fácil, né? A gente consegue perder, aí ver casos de pessoas perdendo 15, 30, 40 quilos em 6 meses. Mas e como manter esse resultado? Como a gente conseguir colocar o corpo em equilíbrio para que ele sustente tudo isso? E aí é onde a gente entra com a melhor forma. A nossa estratégia é de conseguir sustentar esse corpo. Porque não é só perder peso, se manter magro, né? Porque o mais dificultoso, eu acredito, que é o pós, né? Exatamente. A gente chegar, principalmente com as canetas emagrecedoras, com a tirzepatida, o famoso Mounjaro, principalmente. E qual que é o maior erro, assim, de quem emagrece? As pessoas acreditam que o problema é estar em emagrecer. E aí, quando emagrece, ela se olha no espelho e não se reconhece. Então não é só perder peso, né? Perder peso na balança é uma coisa hoje que ficou muito fácil com acesso às canetas, mas se sentir feliz e se reconhecer no corpo magro é outra história que aí fica bem mais difícil. E doutora Valesca, fala uma coisa pra mim. Então, nesses casos, vamos dizer, nessa perda de peso, a estética, ela consegue entrar depois do emagrecimento? Conseguimos, temos tratamentos incríveis hoje para o depois, mas o que mais eu recomendo que você já emagreça com qualidade. Já cuidando, né? Porque se a gente deixa para depois, você vê um emagrecimento e a flacidez muito rápido e a flacidez, gente, que é desastroso. E aí a pessoa não se reconhece, porque não é só estar magro, você tem que olhar no espelho e se achar bonito, se sentir gostoso, verdade, né? Diferente. E aí você se olha, não se reconhece, fica frustrado porque perdeu peso, mas não consegue se encontrar no corpo novo. Então, se a gente conseguir manter um emagrecimento com qualidade, preservando massa, sustentando esse corpo, você não fica flácido, não fica feio, não perde vitalidade, não perde cabelo, não fica com aquele aspecto de doente, de cansado, porque fala, nossa, você emagreceu, mas tá acabado. Parece que tá pior, todo mundo fala, né? Tá pior, aí a pessoa era melhor gordo, prefiro engordar de novo. Então, se a gente cuidar disso no processo, é muito mais fácil. E, doutora Valesca, o que é a melhor forma, né, faz de diferente? Eu acho que um dos pontos chaves da melhor forma é trabalhar não só o emagrecimento, mas a mentalidade e o corpo para ele se sustentar depois. Tem muita gente tomando a caneta emagrecedora, utilizando alguns recursos, e aí a pessoa fica com medo de parar de tomar, de falar, e agora o que eu vou fazer? Aí continua tomando a vida inteira, não continua, eu vou voltar para o corpo que eu tinha antes. Sim. Então nós estruturamos tudo isso juntinho, perto do cliente, muito perto mesmo, falo que eu acompanho, eu mudo a rotina, eu mudo a mentalidade, para que essas pessoas se sustentem esse resultado mais para frente. Para manter, né? Para manter, não é só emagrecer, se permanecer no corpo novo e ter estratégia e recurso para isso. Ai, gente, que delícia! Esse o trabalho da melhor forma. E quem mais precisa desse acompanhamento? Olha, quem está pensando em emagrecer, quem já emagreceu e não está se reconhecendo, muitas vezes você emagrece, mas aí a barriga tá ruim, não tá legal, coloca uma roupa, tira, troca. Então, quem está no processo de emagrecimento, quem já emagreceu e não se reconhece, a melhor forma pode transformar o seu corpo e a sua mentalidade. E falando em emagrecimento, até nesses casos, né, que a gente hoje traz aqui para vocês, qual que é a frase, por exemplo, que você gostaria de deixar, ou a mensagem, justamente pelo seu conhecimento, com as pessoas de casa, para que pudesse dar uma continuidade desse acompanhamento e o quanto é importante, né?
Acho que a principal mensagem é que as pessoas precisam se reconhecer, se olhar e se sentir feliz, se sentir bem com o corpo. Então não é só acompanhar a moda, não é fazer porque o amigo tá usando, fazer de qualquer jeito. É se sentir bem e com segurança principalmente, né? Porque hoje nós temos muitas coisas acontecendo. Então, com cuidado, com cautela, pergunta, se tiver alguma dúvida, no Instagram da clínica, eu tenho uma comunidade disponível. Então, Nossa, eu vi, dúvida, tem muitos conteúdos, gente. Precisou, gente, e isso é gratuito, é aberto, porque eu quero que as pessoas tenham consciência do emagrecimento saudável e com cuidado, né? De se reconhecer, realmente ficar feliz com o que você alcançou de resultado. E ter esse acesso é muito importante, né? Demais, né? Porque não é só a questão do cuidar, de você emagrecer, é pensar de uma forma saudável e criar uma longevidade. Exatamente, é isso. Né, doutora Valesca? É o novo wellness que estão tanto falando, né? Wellness. É o wellness. É o wellness. Adoro! É qualidade de vida, de mente e de corpo. Com certeza. Ai, adorei! Muito doutora bom, Valesca, muito bom. fala suas redes sociais que eu vi. Lá tem muitos conteúdos esperando você, viu? Então, nossa rede é @melhorforma_estética. E muito obrigada. Obrigada Quero pelo te receber convite. aqui de novo na nossa certeza, casinha. Vai ser um prazer enorme. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Até a Flá, próxima. Obrigada. E hoje eu recebo ela no Bom Dia Saúde, doutora Daniela Gonçalves, uma maravilhosa aqui, que vai contar para você aí de casa, diretamente da nossa casinha. Olha, sabe aquele incômodo que a gente tem, né? Que acontece assim, aquela papadinha, ou ao decorrer, né, do envelhecimento ela vai aumentando, com a perda de peso, a flacidez, mas eu só estou dando a introdução hoje, mas quem vai contar pra gente o que é a lipo de papada é ela. Tudo bem, doutora Daniela? Tudo bem, Flávia? Prazer te receber aqui, hoje aqui no Bom Dia Saúde, no programa Em Dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Daniela, a primeira pergunta, eu acho que acredito que você deve ouvir muito também no seu dia a dia, consultório. O que é, na verdade, a lipo de papada? A lipo de papada é um procedimento que a gente consegue remover imediato, 30, 40 minutos, aquela gordurinha que às vezes incomoda a vida inteira. Em apenas uma sessão, 30, 40 minutos, a gente consegue remover e também devolver esse contorno mandibular, né? Perfeito. Que uma das queixas das mulheres é aquela gordurinha que cai aqui, que a gente chama de jaw. Então, a gente consegue fazer todo esse contorno mandibular e remover também a gordura em uma única sessão, apenas 30, 40 minutos, zero a papada. 30, 40 minutos, Sim. zero? Já sai sem papada nenhuma? Sem papada nenhuma. E me fala uma coisa, a papada, ela aparece, né? Ela é mais aparente as pessoas que estão acima do peso ou não tem nada a ver isso? Não, não tem nada a ver. Inclusive, tenho muitas pacientes que são magras, nasceram magras, mas por fatores genéticos, né? Tem aquela papadinha que incomoda, e outras emagrecem muito, perdem 20, 30 quilos, mas fala, doutora, emagreci, perdi 20, 30 quilos, mas essa gordurinha continua me acompanhando. E isso acaba acarretando que dá aquela sensação quando a gente De olha queixo ao duplo, lado. né? Que dá. Ai, eu sei bem. E doutora, me fala uma coisa, o que isso interfere na autoestima, principalmente da mulher, ou acredito que os homens também tenham, né, essa questão aí da papadinha, e hoje os homens estão se tornando metrosexuais aí, né? Sim. A gente tem muito paciente homem, né? Eles relatam que querem aquela mandíbula mais marcadinha Sei. devido à gordura. E aí, mas o homem ainda consegue disfarçar com a barba, né? Hoje usam muito a barba, consegue dar um pouquinho E aí daquele a gente disfarce. repara que na consulta de revisão, quando ele já vem já com a papada, com a mandibular mais definidinho, né? Que ele já vem até sem barba. E as mulheres a mesma coisa. Eu sempre percebo assim, na consulta de revisão, isso mexe tanto com a autoestima, Flávia, tanto que elas já vêm diferentes, com a unha pintada, com cílios, com cabelo diferente, e aí já entram num projeto de emagrecer, e aí eu sempre brinco que a papada é só o start, é só o início. Sim. E aí depois elas seguem se cuidando e mexe muito mesmo com a autoestima. E o pós-operatório é difícil? Como que é esse pós? Fez o procedimento lá, tudo certinho, e aí? Então, o pós-operatório, ele não é difícil, mas ele exige disciplina. Então, assim, eu preciso que o paciente colabore usando a faixa, a cinta compressora por 30 dias. Tá. Mas pode voltar às atividades
no dia seguinte, pode voltar a trabalhar já no dia seguinte após o procedimento. Sol, a partir de 7 dias a gente libera, academia também a partir de 5 a 7 dias, mas o mais importante é o uso da faixa compressora. Perfeito. E me fala uma coisa, hoje o paciente, qual é a maior expectativa, assim, dele, que ele possa ter após o procedimento? Então, esse é um ponto muito importante, né, que a gente tem que focar, porque muitos pacientes eles vão até a clínica e eles levam foto de IA, ou então filtro do Aham. Instagram, Quero ou ficar então assim. a foto de algum artista, e não é sobre isso, né, a gente vai harmonizar o seu rosto, vai entregar o que você já tem, Tá. só vai melhorar os seus contornos, vai melhorar o seu rosto, respeitando a sua individualidade. Então, assim, não vem com expectativa que vai se transformar, que vai mudar o rosto, porque não vai, mas você vai ter a sua melhor versão. E me fala uma coisa, dentro disso, né, quanto tempo, assim, por exemplo, o resultado aparece? E agora uma pergunta minha para complementar, a lipo de papada após feita, tem chance de voltar ou não? Então, na hora você já vê o resultado, Ok. como eu falei, em 30 minutos a gente consegue remover, porém vai ter um edemazinho, um hematoma ali pós-operatório, e aí a gente já começa a ficar perto do resultado final a partir ali de 30, 45 dias, mas até 90 dias a gente ainda tem uma mudança. E se ela volta, né, que é a sua pergunta. Como qualquer lipo, se você engordar, se você ganhar peso, a gordura pode sim voltar a ficar acumulada ali na região. Mas se manter o peso, alimentação equilibrada, dieta, treino, dificilmente ela vai voltar. E hoje, doutora Daniela, é um procedimento super procurado. Então, pelo seu conhecimento, pelo seu dia a dia aí, de muitas pessoas te procurando para fazer e realizar esse procedimento, qual mensagem que você deixaria, assim, primeiramente, à mulher, ao homem que gostaria de fazer esse procedimento? Então, a mensagem que eu deixo é: olhou no espelho, incomoda? Se incomoda, eu acho que vale a pena marcar uma avaliação com um profissional especializado e realizar o seu procedimento, porque às vezes uma pequena mudança, ela pode representar uma transformação na sua autoestima. Gente, adorei. Gostaria que você voltasse mais Vamos vezes, voltar, tá? né, falar sobre outros Olha, eu assuntos. já tive até umas dúvidas agora nos bastidores. Blefaroplastia também é um procedimento muito procurado, tanto inferior quanto superior. Sim, Temos muitos assuntos. Doutora Daniela tem muitos conteúdos também nas redes sociais. Qual que é o seu arroba? é doutora DRA Daniela Gonçalves. Daniela Gonçalves. Então, se você tiver alguma dúvida sobre lipo de papada e quiser contatar ela nas redes sociais, ela já vai te responder lá também. Doutora Daniela, muito obrigada pela sua presença e espero que você venha mais vezes. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. E hoje no Bom Dia Saúde eu recebo a doutora Juliana Pascucci, otorrino, que vai nos trazer aí muita informação. Inverno chegou e com ele vem aí gripes, rinite e tudo mais it. Uhum. Tudo bem, doutora Tudo Juliana? bem, Flávia, obrigada pelo convite para vir aqui conversar com vocês Ah, sobre as infecções, né, e todas as ites que acometem as pessoas no nosso inverno. com certeza. Doutora Juliana, para a gente iniciar o nosso bate-papo, por que as infecções respiratórias, principalmente, aumentam tanto no inverno? Pois é, todo mundo acaba ficando doente pelo menos alguns dias durante o inverno, né? É algo que acontece porque as pessoas ficam mais aglomeradas no inverno. A gente deixa as janelas fechadas, a gente fica em ambientes mais fechados, justamente por estar frio. E as pessoas também costumam ficar mais juntas, então é muito mais fácil da gente transmitir os vírus entre nós. Além disso, tem menos circulação de ar. O ar fica mais seco, mais denso durante o inverno, e aí com isso os vírus também ficam mais concentrados, principalmente para nós que vivemos aqui numa grande cidade como São Paulo. Como São Paulo, né? Uhum. E como que a gente pode diferenciar, por exemplo, um resfriado, uma gripe ou até mesmo uma crise alérgica? Uhum. Muita gente tem essa dúvida, Flávia, é uma coisa muito comum. Tem gente que fala assim, nossa, parece que eu tô sempre gripado, e na verdade Não é. não é, né? Aham. Como que a gente diferencia isso? Porque todos eles têm uma coisa em comum, o nariz fica Tá. entupido e escorre, então realmente isso é uma coisa comum.
Mas nos resfriados, a gente vai ter o que a gente chama de sintomas sistêmicos. A gente vai ter uma febre baixa, um mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, né? Na gripe, que é causada pelo vírus influenza, a gente vai ter esses sintomas muito mais fortes. Então, aquele febrão bem alto que não passa, mesmo tomando dipirona, paracetamol, muita tosse, muita dor no corpo, falta de ar, né? E nas crises alérgicas, a gente não vai ter esses sintomas sistêmicos. Então, a gente Perfeito. não vai ter dor no corpo, a gente não vai ter febre, pode ter uma A tosse, um coriza tem? desconforto, uma coriza, Legal. mas muita coceira também, e principalmente não vai ter esses sintomas, como eu disse, né, a dor, o mal-estar e a febre. E quais, por exemplo, os principais sintomas, doutora Juliana, que indicam que a pessoa deve procurar literalmente um atendimento médico, né? Uhum. Isso também é muito importante, né, porque é muito importante a gente saber identificar quais são os sintomas graves que levam a pessoa a precisar ir no médico, principalmente uma febre muito alta que não passa, então 38, 39, 40 graus não passou, né, mesmo com uma dipirona, precisa ir no médico. Falta de ar, então puxa e o ar não vem, aquela sensação de que não está respirando, também Sim. precisa procurar um pronto atendimento. Nas crianças, né, que às vezes não conseguem explicar muito bem, eles ficam cansados, então a gente vê aquela respiração acelerada nas crianças, e eles podem ter aquele chiado, fazer um No peito, barulho, né? um chiado para respirar. Também é muito importante saber identificar isso. Ficam cansados, inclusive para mamar, não querem se alimentar, então esses também são sinais de alerta. E, por exemplo, por que que crianças, e principalmente idosos, né, eles sofrem Uhum. mais nessa época do ano, no inverno? Os principais cuidados que você poderia direcionar para a gente, Uhum. por exemplo, como a bronquiolite e outras infecções respiratórias? Tanto as crianças quanto os idosos, eles são considerados populações de risco para as doenças respiratórias no inverno, principalmente a influenza, né? Então, a influenza, que é o vírus que causa a gripe, ele também pode causar morte nessas populações. Uau! Por isso que é tão importante a gente prevenir. E a Tá, melhor forma de prevenção contra a influenza é a vacinação, a vacinação. oferecida gratuitamente pelo SUS. Então, as populações de risco, que são as crianças e os idosos, elas têm preferência na vacinação, né? Então, tanto que elas são as primeiras a serem vacinadas nas campanhas. E as crianças é a partir de qual idade, você sabe? As crianças com meses, elas já podem Já ser pode. vacinadas contra a influenza, E os sim. E os idosos? idosos também, a partir de 60, todos podem, né, ser vacinados contra a influenza, não tem uma Idade, idade né? máxima. Tá. E dentro disso, quais são as atualizações hoje mais importantes sobre a imunização no inverno, incluindo essa questão da vacina da influenza e prevenção da bronquiolite? A vacina da influenza, ela acontece a campanha sempre um pouco antes de começar o inverno, todos os anos. E até uma dúvida comum: nossa, mas eu tomei ano passado, eu preciso tomar de novo a vacina da gripe, Da da gripe, influenza? aham. Sim, porque os vírus eles vão mutando. Então, a cada ano a gente tem cepas, né, variantes novas. Por isso que é tão importante todos os Olha, anos tomar a vacina da gripe. Uma coisa também que as pessoas ficam em dúvida: nossa, mas eu tomei a vacina da gripe e aí eu fiquei gripada, né? Eles acham que ficou gripado. Na verdade, você teve sintomas leves do resfriado, porque os sintomas da gripe, que são graves, né, eles são prevenidos sim pela vacina. Então, aqueles sintomas que podem levar à morte, a vacina ela vem justamente para evitar isso. E dentro disso existe uma relação, por exemplo, entre rinite alérgica, asma e aumento das infecções respiratórias? Tem muita relação. Primeiro que quem tem rinite está sempre com o nariz, né, a via respiratória superior inflamado, né, então ele está ali mais sujeito a adquirir infecções. Os mesmos receptores da rinite são os mesmos dos vírus, então uma pessoa que tem rinite e não trata, ela tem 90% mais chance de contrair infecções respiratórias virais. Não Não tratadas. tratadas, exato. E então é muito comum a gente ter essa relação. Pessoas que têm rinite, como a gente tem uma via respiratória única, né, o nariz e o pulmão, uma inflamação que acontece aqui em cima também acaba acontecendo aqui nos pulmões. Então, uma pessoa que tem uma rinite não tratada tem muito mais chance de ter uma descompensação da asma, por exemplo, de ter mais infecções respiratórias. E quais são os hábitos, doutora Juliana, realmente que nos ajudam aí a prevenir essas infecções no inverno? Conta pra gente.
Isso que todo mundo quer saber, né? Sim. Já anota. Aham. Diferente do que as pessoas pensam, não são as vitaminas. Não Tá? é? Não são as Que a vitaminas. gente fala, a minha vitamina tá baixa, minha imunidade tá baixa. Pois é. Mas o que é necessário fazer para prevenir são as coisas mais básicas, né? Então, hidratação. Procurar evitar ambientes tão aglomerados e, se for frequentar esses ambientes, máscara, né? Dormir bem, se exercitar, lavar o nariz com soro fisiológico, porque no inverno a mucosa fica mais ressecada, então lavar o nariz com soro é uma coisa que ajuda. E as vitaminas, se elas estiverem baixas, a gente pode repor. Mas tomar vitamina C e não fazer as outras coisas, Não adianta. não adianta. Não adianta. Não adianta. E lavagem nasal, funciona mesmo? Funciona. Funciona? Funciona. E, gente... Tanto como prevenção, Ah, quanto como tratamento. Então funciona muito. Lavar o nariz com soro fisiológico ajuda e muito a prevenir gripe, resfriado e a tratar também. Porque imagina, você ficou o dia todo lá em contato com poluentes, vírus, bactérias que estão lá vivendo no seu nariz. Além do inverno deixar aquilo tudo ressecado. Então eles fazem a festa. Chegar em casa e ter o hábito de lavar o nariz é algo que ajuda a prevenir. perfeito. Gente, eu adoro trazer esses conteúdos. Casa, quiser de repente tirar uma dúvida, acessar as suas redes sociais, que lá também tem outros conteúdos com a doutora Juliana. Uhum. Claro, pessoal, vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Podem me procurar lá no Instagram. É Juliana Pascucci, com 2 T's e I, ponto otorrino. É isso. Muito É isso, muito obrigada, obrigada doutora pelo Juliana. convite, Até a Flávia. próxima. E hoje eu estou com a minha maravilhosa doutora Luciana Fortes. E nós viemos trazer a vocês aí de casa. Olha só que interessante. Você sabe que essa questão hoje da preocupação com a saúde mental, ela cresceu de forma tão expressiva que no país ultrapassou aí mesmo as questões do câncer. E eu estou com a doutora Luciana Fortes e vamos levar assuntos para você aí de casa. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, melhor ainda agora com você. Ai, maravilhoso. Doutora Luciana, hoje até mesmo fiz essa abertura falando que teve essa crescente, né, desses pilares, principalmente da saúde mental. O que explica, essa questão a saúde mental ter se tornado a maior preocupação da saúde dos brasileiros? Então, Flávia, de uma maneira geral, acho que a principal coisa é o fato de que hoje, ainda bem, a saúde mental deixou de ser um tabu, como sempre foi. Tá. As pessoas hoje conseguem externar isso, que antes passava como despercebido ou passava como algo que era visto com maus olhos, as pessoas preferiam deixar isso invisível, mascarar. Antigamente, só desculpa te cortar, você está comentando essa Tá, parte, antigamente as pessoas tinham ideia que talvez cuidar da saúde mental era coisa de de novo, doco. claro, Hoje isso mudou a figura. tá mudando. Tá mudando aos poucos, né? Aos poucos isso vem mudando. Nós temos a história da saúde mental é uma história muito recente. A gente tem que pensar que a própria psiquiatria como ciência, depois a psicologia como ciência, é muito novo isso tudo em termos de história da Sim, Terra, a sim. história da humanidade. E foi um divisor de águas, né. Total. E esse aumento, assim, doutora Luciana, ele reflete mais casos de adoecimento ou até mesmo uma maior conscientização da população? Então, as 2 coisas, porque realmente houve uma maior conscientização das pessoas, as pessoas conseguem hoje externar e entender o quão é importante a saúde mental para o resto do corpo. Do corpo. Afinal de contas, o nosso cérebro comanda o nosso corpo. Por outro lado, realmente, em termos percentuais, houve sim um aumento expressivo de adoecimento mental, por diversos fatores, desde a pandemia,
É, pós-pandemia aí, Sim, a pandemia veio com tudo em relação à saúde mental, mexendo com todo mundo de uma maneira bem abrupta, da sim, forma que sim. ela chegou, ela foi arregaçando, como também outros fatores como a maior conectividade, as pessoas nas redes sociais, esse excesso de comparação, a vida que cada dia está mais intensa, que o tempo parece que passa mais rápido, que tudo Sim. acontece e tem que acontecer, de performar, isso E não tudo. tem mais aquela coisa, né, de ter qualidade de tempo, o povo tá tudo no automático, sabe. Exato. E me fala uma coisa, por que que hoje mulheres e jovens aparecem mais entre os grupos e mais preocupados, assim? As mulheres, imagina, pensa na tua rotina. Hum. Imagina, Aham. imagina quantas mulheres a gente tem que ser. A gente tem que ser Mãe, profissional, mãe, dona de casa, tem que cuidar do corpo, tem a exigência com a saúde, a gente tem que trazer dinheiro para casa, tem que cuidar da casa, enfim, são 1000 funções e a gente se cobra muito. total. E mesmo desempenhando todos esses papéis, nós não chegamos nem perto ainda de ter igualdade, por exemplo, em termos de empresa, de emprego, de salário que De os homens. autoridades, né, Não, né, o doutora Luciana? preconceito ainda está muito enraizado. Então, isso influencia muito. Já os jovens, primeiro tem uma coisa muito importante que é louvável, é que para eles já nasceram em uma nova história, então para eles é menos tabu falar de saúde É, já mental. aham. Isso, então eles conseguem se expressar mais. Por outro lado, tem todas as questões da conectividade, das redes sociais, das do Das se cobranças, comparar, né. do dormir pouco. A geração Z é uma geração que eles querem performar Muito. muito, se cobram muito e, ao mesmo tempo, tem mais noção. Então, acho que é esse contexto. E agora me fala uma coisa, qual que é o peso, né, principalmente na questão do ambiente do trabalho, nesse cenário todo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque esse mês está entrando em vigor de forma, vamos dizer assim, a partir de agora vai ser penalizado as empresas que não cuidarem como base, como pilar na empresa da saúde Mental. mental. Porque a NR1, que é a norma reguladora que regulamenta tudo o que acontece no entorno do mercado de trabalho em relação aos trabalhadores, passou a incluir há algum tempo as questões de saúde mental. E agora, a partir desse mês, primeiro foi de forma educativa e Tá. agora de forma coercitiva. Quem não fizer vai ser penalizado. Olha, E isso é que faz com que as empresas, o ambiente do trabalho, comece a promover saúde, sim. a cuidar da saúde, a pensar nos funcionários para além da produtividade, Como um todo, né, como um doutora todo. Isso é muito Luciana? importante. E o que que no caso, as famílias, empresas, o poder público, principalmente, devem fazer para enfrentar essas questões de crise? O olhar atento, o olhar Humano. humano, o olhar humano, é, entender que as pessoas realmente sofrem, que essa dor é real, que existe, pensar no olhar para mim e para quem está ao meu redor, cuidar e sempre pensar no poder público como um prestador desse cuidado. Sim. É claro que ainda deixa muito a desejar o CAPS, ainda é precário, mas nós temos e temos que usá-lo. E, principalmente, ficar muito atento às questões de emergência. Nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é 24 horas, o SAMU, que é 24 horas. Pedir ajuda mesmo. Perfeito. E tem que pedir ajuda, viu? E me fala agora, para a gente, antes de finalizar, você, pelo seu conhecimento, por todo o seu carinho, qual que é a mensagem hoje que você deixaria, doutora Luciana, para quem nesse momento está nos assistindo, está sofrendo, às vezes, em silêncio?
Então, primeiro, não esquecer esse pensamento disfuncional de que não tem jeito. Eu hoje vi, respondendo algumas pessoas no meu Instagram, e as pessoas falando: "Já tentei de tudo e não tem jeito". Tenta mais, insiste, procura mudar, porque começa a mudar esse pensamento de que não tem jeito. Tem jeito sim. A saúde mental cada vez tem mais estudos. Não haja com preconceito, se cuide, aceite que, do mesmo jeito que uma dor de cabeça, que uma pressão alta, que um colesterol alto Passa. passa, tem que tomar remédio, a saúde mental também pode, e se for o caso, é o mais importante. Sim. Não, é o mais importante. Procura ajuda. Eu acho que a mente é que conduz tudo. Sim, procura ajuda. Procure ajuda. Doutora Luciana Forte, sempre trazendo os melhores conteúdos para gente sempre priorizar a nossa saúde mental, a nossa saúde como um todo, os nossos cuidados. Como que você está nas redes sociais? @neuropsicóloga Luciana Fortes. Pensar, Flávia, que nós hoje, em 2025, mais de 500.000 afastamentos por saúde mental É um número muito é um alto. número muito alto, muito expressivo. Precisa realmente de um olhar atento. Com certeza. E é sobre isso. Muito obrigada, doutora, e até a próxima. Olha só, agora eu vou chamar aquele quadro que nós falamos de sucesso. Vem chegando na trilha do sucesso. E hoje eu recebo ela aqui na nossa casinha de novo, mas diferente, né? Com certeza, muito Gostou? lindo aqui, adorei. Ai, que delícia. Muito feliz de estar aqui. Doutora Andressa Dognani, que está aqui na linha de frente, né, trazendo um tema super importante aí, hein? Quem realmente sai perdendo, o homem ou a mulher, quando se divorciam? Opa, essa é Um boa, assunto hein? interessante. Doutora Andressa, me fala uma coisa, né? Hoje, quem dá a entrada assim com mais facilidade no divórcio? O homem ou a mulher? Geralmente a gente já entende que são as mulheres. É isso mesmo ou É não? interessante isso, mas quem dá mais entrada é a mulher. 69% das mulheres dão entrada no divórcio. E eu digo que é interessante porque normalmente a mulher se diz a mais prejudicada no divórcio. Então, se ela é mais prejudicada no divórcio, por que ela dá entrada? Por que elas dão mais entrada no divórcio? Porque é exatamente o contrário do que se imagina. Quem sai mais prejudicado é o homem, tá? Então eu posso trazer aqui alguns dados de que como o homem ele sai muito mais prejudicado. Por exemplo, se a mulher e o homem têm filhos, quem fica com a guarda dos filhos normalmente? Geralmente a mãe. A mulher. Uhum. Se a mulher ficou com a guarda dos filhos, eles têm só um imóvel, quem vai ficar morando nesse imóvel? A mulher. A mulher. O homem vai ter que sair da casa, ou vai ter que voltar para a casa dos pais, ou vai ter que pagar um apartamento, alugar um apartamento, comprar um outro imóvel. Então aí eu já tenho aí o primeiro prejuízo para o homem. Né? Perfeito. Normalmente também se diz muito, a mulher tem que ficar cuidando dos filhos. Mas é tão ruim assim ficar cuidando dos filhos ou é um privilégio? Porque o homem precisa trabalhar, trazer o sustento para que a mulher consiga ficar em casa, que muitas ficam. Eu, por exemplo, fiquei 2 anos na minha casa, o pai da minha filha ficou trabalhando e eu fiquei com ela usufruindo da presença dela. Ensinei a falar, ensinei a andar. Então, quer dizer, eu usufruí daquele momento com a minha filha. Então, eu não vejo isso como uma perda. Na verdade, eu entendo que quem perdeu foi ele, porque ele teve que trabalhar, não pôde curtir a filha pequena. Então, o homem, ele perde muito mais com o divórcio do que com a mulher. Além disso, se a mulher vai ficar com a guarda dos filhos, quem vai ter que pagar a pensão? O homem. Então, por exemplo, se ele é CLT, 1/3 do salário dele, ele vai ter que direcionar para esse filho e quem vai administrar? A mulher. Então, normalmente, o homem ele sofre mais danos no divórcio do que efetivamente as mulheres. Até porque também tem muitas leis de proteção. Sim. Então, se a mulher está cansada do homem, o que é que o homem se vê livre dele? Ela vai lá na delegacia, faz uma medida protetiva, o homem tem que sair da casa. Bom. Então, realmente, o divórcio não é favorável para o homem, na maioria dos casos. E me fala uma coisa, né? Numa separação, se esse homem ficar
com os filhos, né, em relação à guarda, a mulher teria que pagar a pensão? Tem que pagar a pensão para a criança. Tá. Então, a criança tem direito à pensão. Só que um dado muito importante também, o homem, ele nunca pede pensão, é muito difícil. Não que nunca pede, mas é muito difícil. Então, quando o homem consegue a guarda dos filhos, como eu trabalho só com o público masculino, então os homens que me procuram é porque desejam a guarda dos filhos, eles querem exercer a guarda, eles querem que os filhos morem com eles. Sim. E esses homens dificilmente querem a pensão. Então, muito difícil eles pedirem. Inclusive, é um tema que eu brigo com eles. Eu falo, não é um direito seu, é um direito deles. Da criança. Da né? criança. Então, a criança não vai procurar o judiciário, não vai procurar um advogado para conseguir uma pensão. Né? É através do responsável, que no caso é o pai. Então, a criança tem direito e a mãe tem sim que pagar a pensão se a posse dos filhos ficar com o pai. E dentro dessa separação, existe alguma forma, por exemplo, de um homem se blindar das perdas, doutora Andressa, nessa questão que normalmente se enfrenta em um divórcio? Eu acredito que são vários motivos, inclusive eu tenho um manual do homem que vai passar por o divórcio. Você que está me assistindo, você pode acessar a minha página. Você que está se separando Tem já. um link lá, né, na minha página do Instagram. E lá eu falo de todas as formas que um homem pode se blindar no divórcio. Mas eu acredito que, eu vou citar algumas aqui, como, por exemplo, o risco que ele corre quando ele está naquele processo de divórcio, mas ainda não saiu de casa. Então, para não correr o risco de ter uma denúncia falsa contra ele, é importante ter câmeras em casa. É importante, por exemplo, chamar um familiar para passar alguns dias. Então, tá aquela confusão, aquela briga. Ah, mas você que vai sair de casa, não, você que vai sair. Chama alguém da família, um tio, a própria mãe, a irmã, alguém para passar alguns dias naquele imóvel para que ele não corra riscos, tá? Porque a palavra da mulher hoje ela é muito forte. Hoje, a cada dia que o sol nasce, tem uma lei para nós, para nossa defesa. E isso coloca o quê? O homem em desigualdade. Tá? Eu tenho marido, eu tenho sobrinho, eu tive pai, eu tive irmão. E o meu desejo não é que que exista uma desigualdade entre o homem e a mulher. E hoje existe. Hoje a lei que protege a mulher coloca o homem em desigualdade. Então, os meus casos mais difíceis e mais tristes são daqueles homens que sofreram uma falsa denúncia. Então, se ele está naquele processo de divórcio, a chance de acontecer uma medida protetiva e ele ser obrigado a sair da casa dele é muito grande. Então, eu digo, tomem muito cuidado. Se você já se separou, mas ainda não entrou com o processo, quando for se encontrar com a sua ex, vai acompanhado com outra pessoa, vá em locais públicos. Se tem que retirar a criança do imóvel, né, da casa da mãe, vai com alguém, vai acompanhado, tem alguém para intermediar essa entrega da criança, é muito importante. E também com relação aos bens, porque no processo de divórcio, os seus bens eles vão ser colocados à mesa e a sua conta bancária também. Então tem que tomar muito cuidado como que você vai gerir a sua conta bancária. Se tem uma conta bancária, pessoa física e pessoa jurídica, toma muito cuidado. Tem que separar a empresa da pessoa física para que o seu rendimento, de repente, que passa na pessoa jurídica, não é tudo que é o seu rendimento de fato, certo? Perfeito. E se você não faz essa diferenciação, a pensão vai ficar muito alta e você vai pagar muito mais que 1/3, por exemplo, dos seus rendimentos. E me fala uma coisa antes de nós finalizarmos. O homem que vai se casar novamente, por exemplo, com qual melhor regime de casamento é indicado a ele? Interessante. Hoje nós temos um índice muito alto de divórcio. Eu acredito que nós chegamos num momento onde os casamentos eles realmente não duram. Sim. Eu faço divórcio de 7 a 10 anos. Então, assim, tem 7 anos de casado, há 10 anos, a maior parte dos divórcios nesse tempo, nesse período de 7 a 10 anos. Então, existe muito divórcio. Então, hoje eu falo, a mulher, ela saiu de casa, ela está trabalhando, ela já conquistou a sua independência e é importante que ela continue trabalhando e escolha o regime de casamento onde cada um possa cuidar dos seus próprios bens, que é o regime de separação de bens. Obviamente que cada um vai fazer a sua escolha. Tem mulher que não quer trabalhar, tem homem que não quer que a mulher trabalhe.
São Então, escolhas obviamente entre que serão eles, né? acordos, Sim, sim. mas hoje, diante da realidade, eu não estou falando aqui o que de fato é melhor, mas dentro da minha visão como advogada, o melhor hoje é o regime de separação de bens. Cada um vai cuidar dos seus bens, se houver uma separação, cada um vai ficar com os seus bens e ponto. Ótimo, não vai precisar dividir. Exatamente. Né? E, doutora Andressa, quero agradecer você hoje de estar aqui na nossa casinha. E já deixa o seu @, que lá nós sabemos que tem muitos conteúdos exponenciais aí para quem busca a informação diretamente. E se assegurar, E exclusivamente para o homem, para a família paterna. É isso aí. Como que você está nas redes sociais? É Dognani_advogada. É isso, muito obrigada. Eu que Até a agradeço. próxima. Até. Então vamos de dicas agora? Olha, dizem que a fome é grande sempre, né? Mas o lanche é maior ainda. E eu vou dizer para você que eu estou hoje em uma das unidades. Vou dizer para você, X-Calota Brasil. Aqui em São Paulo, eu vim conhecer bem pertinho de casa e eu nem sabia. Eu, como uma boa amante de hambúrguer, de lanche, não poderia deixar de vir conhecer e fui recebida aqui pelo idealizador dessa marca que vem se destacando cada dia mais. Hoje com quase 70 unidades. 70 unidades. Estamos aqui com Silveira. Silveira, me conta um pouquinho da história do X-Calota. Você trabalhava numa rede de farmácias e aí como que foi? Gostava de lanche, né? Eu gostava de lanche. Bom dia, Flávia. Bom dia, pessoal. Bom dia. O X-Calota, a gente começou em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Eu e duas irmãs e o meu cunhado. É bem familiar ainda, sabe? A empresa. Aí eu gostava muito de lanche. Aí, viajando, eu trabalhava numa rede de farmácias lá, né? E aí, numa dessas viagens, eu provei um lanche muito bom. É um lanche mais como calotinha, mas muito bom. E aí eu fiquei pensando, cara, mas é um negócio bom lá, né? E aí, quando eu cheguei de viagem, eu convidei meu cunhado, chamei ele e minha irmã e falei, tava pensando assim, o que vocês acham de nós colocar um lanche? Um lanche. Isso era 2015. Aí, brilhou o olho e tal. Aí a gente foi uma conversa rápida de 15 minutos. E aí, nessa conversa eu fiz o convite e meu cunhado falou assim, então vamos fazer um lanche grande, a gente tem uma família grande, né? A gente sempre faz muita coisa junto e tal. Sim, melhor, né? Porque aí dá pra repartir pra família inteira. O tamanho do lanche é 28 centímetros. Isso mesmo, 28 centímetros. Só que sabe quando você tá em casa, aí você fala assim, você já deve ter passado por isso. Vou pedir um lanche. Aí a pessoa fala pra você, não, eu não quero, não tô com vontade. Aí vai lá e fica mordendo do seu lanche. Esse aqui não tem problema. Não. Você fala, vou pedir um desse, porque eu sei que vai chegar em casa e vai querer aquela mordidinha. Gente, agora bora, Silveira, bora cortar, eu quero conhecer o X-Calota. Você vai gostar. Agora sim, chegou aquele momento. Se vocês ficarem com água na boca, vou pôr bem pertinho para não desperdiçar nada aí. Bota aqui, olha, peraí. Nossa Senhora, olha isso, gente. E eles também têm a opção do calotinha. Que legal, né? Então, por exemplo, você tem o seu filhinho em casa, não quer comer um grandão, tem um X-calotinho. Eu não dou conta de comer um calotinho. Nossa, mas é pesado, hein? Você viu? Nossa Senhora. Então eu vou esperar você ter todo um processo, que agora chegou aquele momento. Aquele momento que eu deixo o povo de casa tudo com água na boca, sabe? Aí agora, gente, eu gosto de comer lanche com a mão mesmo. Muito bom. Gente! Como eu falei antes, eu sou suspeito, né? Mas é bom, né? É bom demais. Você já imaginou um lanche feito com coraçãozinho de frango? Eu, quando eu vou na churrascaria, eu amo coração. E ter um lanche com coração, já ganha o nosso coração. A gente tem o de coração, que é coração e cebola. E o entreveiro, ele vai hambúrguer, coração, calabresa
bacon Ele é meio que um mix de tudo. e o coração. Aqui. O coração É, entreveiro mesmo. Entreveiro é aquela bagunça, misturada, mistura. né? É. Mas fica muito bom. Eu imagino, gente. E aí tem essa pequena porção. Pode vir aqui, falar, eu quero aquela pequena porção de batata, ó. Olha isso, gente. Olha o tamanho disso aqui. São 2 quilos de batata quase, né? No final ela fica com 2 quilos. Acho que vai 1,2 kg de batata. Vai 1,2 kg de batata. Aí o recheio tem de bacon, daí pode ser frango, pode ser picanha, pode ser filé, pode ser, enfim, o sabor. E aí esse é um molho da casa realmente muito especial. Gente. Eu aconselho você, tá nos assistindo hoje, sabadão aí, com o maridão, com a família. Já entra nas redes sociais do X Calota Brasil. Eu estou na unidade em São Paulo, na Vila Maria. E olha, vou dizer que lá no Instagram tem, né? Tem. As unidades. Pode entrar no site xcalotabrasil.com.br. Aham. E pode ter acesso às unidades uma mais próxima de você. Flavinha, obrigado. Amei. Tá? Obrigada. Gostei muito também. E olha, agora eu vou ser fã. Fã de vocês. X Calota Brasil, pra você aí, já aproveita, acessa as redes sociais que tá aí, X Calota Brasil, pra vocês terem acesso em qualquer unidade. E bora que eu vou comer esse trem. Tchau. Eu vou ficando por aqui. Esse sábado maravilhoso, com muita luz, energia positiva, amor no coração e muito perdão, não é mesmo? Olha, sábado que vem eu estou juntinho com vocês de novo. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.